Não. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Acavoro Multidimensional. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Opa, então mais uma vez estamos aqui reunidos. Agora a gente está fazendo um modelo aí diferente, né? A gente queria até depois saber a opinião de vocês aí, mas a gente está querendo fazer uma mudança, né? A gente quer fazer uma mudança, mas a gente vai fazer um experimento primeiro. Mas vamos ver. A gente quer botar mais conteúdo para vocês, trazer mais situações aí para que vocês possam trabalhar essa parte da evolução que é importante, né? O despertar. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade do último episódio. Não esqueça que eu tenho que gravar. A gente tem que fazer, eu vou fazer a continuidade do último episódio. A gente falou sobre o despertamento e eu trouxe uma coisa aqui para que o Zefir, através do Acavó, eles possam nos explicar o seguinte: se o despertar, como foi dito na última vez aqui, né, é um processo natural, é uma conscienciação natural, por que nem todos estão despertando? Você fez essa pergunta, né? Essa pergunta talvez incomoda um pouquinho, né? Com certeza. Poxa, se é um processo tão natural, por que as pessoas não estão despertando? Tem alguma ferida antiga, né? Sei lá, talvez por um processo de exclusão, foi excluído de alguma coisa. A gente sabe que a gente tem um direito de pertencer a algum tipo de sistema, assim, pelo menos aqui na terceira dimensão, não sei nas demais. Mas às vezes por exclusão você acaba travando o seu processo de despertamento. Então, é isso que a gente quer saber. Será que é exclusão ou será que é por culpa, uma culpa que eu carrego e acredito que por conta dessa culpa eu não posso me despertar? Aí isso é um assunto Acavó e o Zefir que vai trazer isso aqui para a gente. Né? O que você tem a falar sobre isso? Sobre essa pergunta central. Será que todos podem despertar, sim ou não? Primeiro, né, quero dar boa noite a todos que estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão ouvir. Despertar, eu entendo que é o princípio de tudo. É uma mudança, uma transformação assim profunda, é muito profunda. Porque imagina você passar, a partir de uma adolescência, talvez 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos em um ritmo de vida, acreditando que aquilo que você entende como conceito, aquilo é real, aquilo é verdadeiro, aí de repente você ouve falar que você tem que jogar todo esse lixo fora. Já pensou? Onde entra a questão da culpa, né? Onde entra a questão da crença. Então aqui a gente não vai tratar, nunca, esse é o princípio do canal, a gente não vai tratar de crenças, não é o caso aqui, a gente não vai entregar isso, mas a gente vai trazer essa pergunta central, né? Todos têm o potencial para despertar? Sim ou não? Vamos saber então agora, ele está com o Zefir aí, vai trazer o nosso outro convidado, que é o Acavó, para ele saber nos responder. Tomara que sim. Tomara que saiba. Vamos investigar. Falar de novo, né? Eu falei isso da vez passada, da semana passada. É um ambiente, né? Essa nave, eu não tenho noção de que lugar do cosmos nós estamos. Nem eu. Mas essa nave aqui é uma coisa assim absurda. Sim. Absurda. E eu falo até assustador no sentido de que não de causar o medo ou nada semelhante, não. É uma sensação transcendental estar aqui nesse ambiente, né, conectado com essa energia, com toda certeza. Né, a física quântica diz que 2 milímetros do nosso lado direito ou esquerdo há no mínimo 1000 universos paralelos. Olha só. Então, nesse ambiente que nós estamos aqui, que pode não existir aqui, né, à nossa volta, e sequer tenhamos noção, então estejamos percebendo. Verdade. E aí está aí a nave que vai nos projetando para esses lugares. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos lá. É com você agora.
Saudações, amada semente de estrela. Então, assim, Todos nossos irmãos, trabalhadores da luz que são, também saúdam a amada semente de estrela. seja bem-vindo a mais uma noite. Bom, Cavalo, hoje nós queremos dar continuidade ao assunto anterior sobre o movimento de despertar, né, sobre esse processo de despertar. E a pergunta principal é: todos têm o potencial para despertar? Se tem, por que não conseguem despertar? Uma grande maioria encontra-se dentro do processo e sequer percebe. Todos têm total condições de passar por esse processo, porque todos eles estamos inseridos nesse processo, de forma consciente ou de forma inconsciente. A grande diferença é que quando se tem consciência, entende-se que para que haja uma transformação de dentro para fora, essa semente ela deverá mudar, porque a transformação ela traz a mudança, mudar comportamentos. Então, se soltar tudo aquilo que até então acreditava-se sendo uma vida totalmente real, e quando ela percebe, quando a informação chega que existe um processo que faz com que haja uma libertação, conhecimento liberta. Essa libertação ela vai requerer uma mudança no comportamento da vida que até então a semente ela levava. E essa mudança ela vai impactar diretamente o ego. E impactando diretamente o ego, aí nasce um conflito que não era para existir, mas nasce um conflito baseado nessa desigualdade de sentimento. A semente quer avançar para um campo que é totalmente infinito e desconhecido até então, com possibilidades antes inimagináveis, mas o ego quer ter o controle e vai usar de recurso para impedir que isso aconteça. Perfeito. Então, assim, pelo que a gente viu e ouviu aqui com a Cavô, a gente tem esse conhecimento, todos eles vão passar pelo processo de despertamento. E a pergunta que fica é assim: essa condição do despertamento tem a ver com acesso ao conhecimento, ao tempo livre nosso, ausência de alguma crença, de algum trauma? Pode brotar em qualquer circunstância, até mesmo na adversidade? Ela acontece principalmente quando existe um sentimento de insatisfação, porque chega um determinado momento na vida da semente que ela por si só, mas na verdade existe uma ação por detrás dessa semente. Por si só ela entende que
começa a pensar que alguma coisa não está muito certa. E a partir do momento que ela entende que alguma coisa não, alguma informação não está muito correta, então o foco dessa semente muda de direção. Porque, como nós dissemos, são sistemas sobre sistemas que regem tudo que existe. E quando há uma inclinação para uma outra direção, automaticamente está como se voltasse contra o sistema que até então governava pensamento, sentimento, a emoção, entendimento e principalmente aquilo que está associado àquela luz que existe em volta de cada semente, o seu campo magnético, porque é justamente no campo magnético aonde se encontra as emoções que são geradas a partir das experiências que cada semente vive. A semente viveu uma experiência de muita felicidade. Essa emoção, esse sentimento de felicidade, ele vai estar dentro desse campo, dentro dessa energia, essa luz que está em volta de cada semente, de cada ser, de tudo que existe e de tudo que não existe, há um campo. Então, esse campo, ele vai atrair experiências que vibram na mesma frequência que esse campo vibra. Quando a semente tem uma experiência que não é positiva, automaticamente essa emoção também vai interagir nesse campo e vai atrair eventos semelhantes da mesma frequência. Certo. E agora, uma coisa que me veio aqui. Nós temos um poder de escolha, essa questão do livre-arbítrio. Existe a possibilidade de uma pessoa não escolher, não querer despertar? Se isso for um sentimento de escolha, ela pode até não querer naquele momento, mas o que acontece? Essa informação entrou. Se ela tem ciência de que existe um despertar, automaticamente a questão de ser mais para frente vai acontecer. E aquele sentimento de negação, ele vai ceder, porque da mesma forma que são sistemas sobre sistemas governando tudo que existe, mas existe também o sistema que é o amor, que é a luz, que é tudo aquilo que é bom, belo, maravilhoso, que edifica, constrói, cura, liberta. Então, esse conjunto de luz também vai agir direto nessa semente. Então, a abertura que ela deu é saber que existe um despertar. Momentaneamente não existe o desejo, porque existe uma energia de medo. E quando a energia de medo ela vibra em volta de qualquer ser, medo geralmente ele tanto paralisa quanto também acelera. Aí o que vai acontecer com essa semente é que ela vai se inclinar para o despertar, porque a influência boa
do amor e da luz vai fazer com que ela, por si só, comece a se libertar daquilo que até então a mantinha como se estivesse dormindo. Perfeito. Então a gente pode dizer que não tem essa coisa de fulano não leva jeito para poder despertar. Não existe isso dentro desse sistema sobre sistema. A não existência se dá por não existir o julgamento. Quando uma semente entende que a outra semente não tem a capacidade, como ela sabe? Ela não tem como saber se ela não tem essa capacidade, ela não tem como saber se ela não tem essa vontade, ela não tem como saber nada que se passa dentro da outra semente. Quando há a comunhão entre duas sementes, o que na verdade está interagindo nesse campo que une duas sementes é a energia. Vai se usufruir das boas energias que aquele convívio, aquele relacionamento proporciona. Mas a nível de profundidade, no mais íntimo, na morada mais íntima de cada semente, é uma região que ela pode ser considerada inabitada. Porque senão, como seria tudo que se pensa, se sente de forma profunda, se espalhar, se vir para o externo. Então, isso não passa de um julgamento. E esse julgamento ele é sem base, ele não é bem visto. Talvez essa não é a informação correta. Esse julgamento ele não contribui, não é positivo nem para quem está sendo julgado, nem para quem está julgando. Porque não há como se saber o que se passa. Isso vamos dizer que é assunto para níveis mais elevados de consciência, onde não existe mais comunicação verbal, é apenas o sentir. Então, é um nível de tratamento e de convivência, de relacionamento, que não há necessidade de comunicação verbal, mas também não há distorção na intenção, no sentimento e na emoção, porque a própria consciência se encontra em um estado bem mais elevado, em que coisas que não são compatíveis com essa frequência, onde há esse tipo de convívio, chegue. Então, pode-se se conhecer profundamente o outro ser, a outra semente, sem que haja a necessidade de se comunicar de forma verbal. Correto. Então, olha que interessante, né? Então, querendo ou não, você escolhendo ou não, o seu momento de despertar, ele vai chegar, né? Então, assim, não depende de talvez eu não queira porque eu tenho muitas feridas, talvez eu não queira porque eu me sinta excluído de alguma forma, né? Isso não descreve a realidade daquela pessoa. Isso. A exclusão não descreve a realidade dela de não querer despertar. Quando uma semente ela se recusa, porque acontece de que quando as informações começam a entrar e ela começa a entender quais são as mudanças que vai acontecer, então ela tem que usar mais amor e ela não quer amar mais ninguém, amor de forma incondicional, e ela se recusa, mas essa recusa é uma resistência que é como uma bateria que está 100% carregada e começa a ser usada. Vai chegar um momento em que ela vai zerar e ela não vai ter
a opção de não querer. Não é que seja um evento obrigatório, não é evento obrigatório. É a própria consciência vai dizer que chegou a hora de parar de resistir para que haja a transformação, porque a transformação ela faz parte da evolução e vai trazer benefícios para a vida pessoal daquela semente. Tanto acontece de uma outra semente auxiliar esse processo, quanto também o trabalhador da luz, sem que seja sentido, notado ou percebido, ele também está trabalhando para que aquela semente ela desperte. Ele está preparando ambiente para que ela desperte. Ele está contribuindo com a energia que ele é para que essa semente desperte. Aquela semente que dá mais trabalho. Porque, como nós já dissemos, o processo, ele é um processo doloroso. Mas é um processo que, ao se entrar nele e ao prosseguir, ele vai trazer um certo grau de alívio, de descanso, porque a semente que começa a evoluir, ela começa a entender que não há mais a necessidade de se fazer tanto esforço como fazia antes de não despertar. Correto. Então, acho que é por isso que a gente diz que o caminho é estreito e espinhoso, mas que no final tem um campo verdejante para essa pessoa no final. E uma coisa que eu queria saber de você, Cavora, é assim, a gente fala muito aqui de consciência, despertar da consciência, e existe alguma coisa que a gente já viu ali que não tem como a gente não despertar, de uma forma ou de outra a gente vai acabar despertando, mas assim, existem consciências ainda muito agarradas, muito presas ao ego, ao materialismo, né? É uma resistência muito ferrenha. Existe uma forma, baseada nesse sistema todo, de apagar essas informações na consciência e zerar essa consciência para que ela volte a essa consciência com essa centelha divina? A centelha divina, ela sempre vai estar dentro de toda semente, de todo ser, de toda a criação. Não há como você desaparecer a informação. Não há como eliminar informação. Por mais profundo que uma semente ela se encontre inclinada para a oposição do amor e da luz, para que haja entendimento, e ela viva a sua vida, e pode naturalmente acontecer de deixar de estar nesse plano e com essa mesma consciência, mas esse trabalho ele existe em qualquer nível de dimensão. O despertar ele é auxiliado pelos trabalhadores da luz, da mesma forma que ele é interrompido por aqueles que trabalham contra a luz. Mas a informação por si só, ela sempre vai existir dentro da menor partícula da criação da semente, enquanto vive, né, a dimensão em que se encontra, como também essa informação, seja ela informação positiva ou informação não positiva, ela vai permanecer com essa semente, porque, na verdade, todos somos uma única energia. Não existe o campo físico de interação. Isso
é um assunto diferente do que nós estamos falando, só para que haja entendimento. Sim. Mas quando acontece da semente que se encontra em oposição ao despertar, tudo que está nela permanece com ela quando há o desligamento da dimensão que ela se encontra. Mas existem sistemas e sistemas que também trabalham para que haja a libertação, a evolução, a expansão da consciência de todo e qualquer ser. E essa eliminação daquilo que não é positivo, isso acontece de uma forma executada, não natural. Essa forma, ela é executada. E esse já é um processo de níveis mais elevados em que todo e qualquer ser que desperta no nível em que ele se encontra e parte para uma outra dimensão, ele vai encontrar um outro nível de tratamento que sequer conhecia, mas porém que existe, mas não acontece naturalmente. Esse processo ele é executado. Compreendi. Então, existem outros processos, porque eu gosto muito, sabe, Cadu, que já está chegando perto do finalzinho, mas eu gosto muito da maneira como você coloca, eu acho isso muito perfeito, muito amoroso até dessa parte. Eu não vejo, pelo menos eu não vi em momento algum você falando que isso aqui é positivo, que isso aqui é negativo. Você sempre fala assim, esse aqui é luz, esse aqui é não luz. Então, essas pessoas, esses seres, vamos dizer assim, de não luz, eles também passam por esse processo de despertamento e acabam virando luz depois? Existe um irmão nosso, somente uma semente de estrela vai saber do que eu estou falando. E ele se chama Vacor. Esse foi uma semente que foi resgatada. Essa semente, esse irmão que hoje é um trabalhador da luz, ele encontrava-se em um estado profundo de miséria espiritual. Ele se encontrava nem trabalhando, mas sim dando permissão para que energias que não são e que não ressoam com amor habitasse, não dentro dele, mas dentro do campo em que ele vibrava. Mas ele foi convidado, porque o trabalhador da luz, o nosso trabalho não é exercer pressão ou exercer qualquer forma que não seja espontânea de ajuda. Nós sempre falamos basicamente a mesma coisa. Eu posso ajudar você se você quiser vir para a luz. E a resposta desse irmão foi sim, e ele foi. E hoje ele é um ser de luz que trabalha dentro desse processo de despertar, ajudando outras sementes que, assim como aconteceu com ele, que estão vivendo, e o exemplo que ele é para todos que fazem parte dessa egrégora de amor e de luz, esse exemplo ajuda também a que outras sementes que se encontram em um estado muito profundo de miséria espiritual, elas recebam ajuda, porque todos quanto tiverem o desejo de serem ajudados, eles serão ajudados, todos, sem exceção. O que nós não fazemos é agarrar e impor nada, porque tudo parte do princípio que está dentro de cada semente em desejar aquilo. Nós oferecemos a ajuda, e quando aceita a ajuda, nós ajudamos.
Perfeito. Bom, gente, chegamos ao nosso finalzinho. Nós entendemos, então, que o despertar realmente é algo potencial em cada um de cada ser e que o nosso momento ele vai chegar. Então, não precisa ficar desesperado, quando é que eu vou, quando é que eu não vou. O seu momento vai chegar, a sua centelha divina ela vai avisar. E a gente deixou isso aqui através do Arcavor, né? Tem até, que eu até anotei o nome, né? Que é o Vapor, que ele diz que foi resgatado da não-luz para o processo da luz. Então percebe o quão amoroso é a fonte criadora para com todos, né? Eu quero ver se você tem alguma dica para deixar para as pessoas sobre essa questão do despertar. Existe técnica para as pessoas despertar? Existe algum método para as pessoas despertar? Ou simplesmente o que acontece? O que você pode trazer de novidade para a gente em relação a isso? De uma forma bem resumida, Sim. Não oferecer resistência. Porque quanto mais resistência, mais força contra coloca-se em qualquer evento da vida de cada semente, mais aquilo vem de encontro em direção. Então é agir de forma totalmente natural. O que acontece é que os pensamentos, e gostaria de lembrar, de informar, que os pensamentos não são pensamentos da semente, nenhuma semente. O pensamento é uma energia que encontra-se como informação viajando à velocidade do próprio pensamento, que não existe velocidade maior do que a velocidade do pensamento. E todas essas informações, ele é fruto de toda a emoção, toda a experiência, toda a vivência que cada semente tem, naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente. Isso impacta diretamente a esse campo infinito. Então, quanto mais amor, quanto mais felicidade, alegria, tudo aquilo que é bom, belo e maravilhoso, cada semente desse plano pensar e sentir, essa informação ela viaja para o campo e ela começa a percorrer todo o universo. E onde houver uma semente com a mesma frequência em níveis de sentimento e emoção, ela se conecta àquela informação. Então, é não oferecer resistência, porque muitos pensamentos virão a cada semente que se encontra em um desejo de despertar, e aquilo vai confundir, atrapalhar. Então, se houver uma forma IA que a cada semente encontre dentro de si mesma, de não reagir e apenas seguir esse fluxo, essa corrente de amor e de luz, vai ser um benefício enorme, porque quanto mais força contra, mais aquilo se reverte contra a própria semente. Quanto mais soltar e deixar que tudo aconteça de forma sem obstáculos, de forma serena, em um pleno silêncio de alma, essa conexão ela vai acontecer de uma forma muito mais alegre para a semente. Muito bom. Bom, tá aí então a dica. A dica é não resistir. A dica é simplesmente seguir o fluxo do universo, né? Tem uma lei cósmica que diz que tudo flui pelo caminho de menor resistência. Então, não resista ao seu despertamento. Abrace a sua centelha divina, abrace o seu despertamento. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria e por nos ajudar com o nosso processo aqui de despertar.
Gratidão. Saudações de amor e de luz, amada semente. Todos os nossos irmãos trabalhadores da luz que saúdam a amada semente de estrela de luz. Até mais, gente. Obrigado. E não esqueçam de ativar o sininho e deixar aí também o seu like e deixar algumas perguntas para que a gente possa trazer mais e mais informação sobre essa questão do despertamento. Gratidão. Uma boa noite a todos.